Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Tudo bem com vocês? Olha aí para a pessoa que está do seu lado. Dá um sorriso bem bonito, capricha no sorriso. E fala que bom que você está aqui. Você escolheu a boa parte. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Se você não está bem, até o final do culto vai estar, em nome de Jesus, amém? Onde Jesus está, tem transformação, tem cura, tem alegria, tem paz, e Ele está aqui, amém? Então, hoje é o nosso culto de missões, nosso último culto de missões. Agora, daqui para frente é só assim, né? Último culto de missões, último culto de oração. Ai, meu Deus, né? Parece que vira alguma coisa ali, né? Acontece alguma coisa. E o Senhor quer falar conosco, amém? Você está preparado? Amém? Então, vamos lá. Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 4, nós vamos ler alguns versículos aqui do capítulo 15. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, a partir do 4. Lucas 15, 4. Quem achou diz: eu amo a Bíblia. Vocês estão olhando no telão, né? Quem não achou diz: eu também. Amém. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Aí vai lá no versículo 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E daí vai mais um pouquinho lá no 21, 15 e 21. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos teus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e nos regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém? Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, nós queremos ouvir a sua voz, queremos que a sua palavra encontre o nosso coração nessa noite, nos direciona, que nós estejamos atentos, tira todas as nossas distrações, Deus, para que nós possamos te ouvir inteiramente, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode tomar seu lugar? Glória a Deus. Amém. Então, nós lemos aqui um trechinho, né, de 3 parábolas que está descrita ali no Evangelho de Lucas. Parábolas que Jesus contou. Parábolas que Jesus contou aí, né, quando ele foi interrogado pelos religiosos, pelos publicanos, a respeito por que ele ia na casa dos pecadores, por que ele se ajuntava com os pecadores, né? E aí, quando eles falaram isso, Jesus falou: vem aqui que eu vou contar uma historinha para vocês. E aí Jesus ele conta essas 3 parábolas. A primeira, ela é até conhecida, né? É a parábola da ovelha que se perdeu. Existe até aí, né, uma canção, que eu não vou cantar para vocês, mas você conhece, tá? Que havia 99 e uma se perdeu e o pastor foi buscar a sua ovelha, né? E é isso que conta nessa primeira parábola, que um homem tinha 100 ovelhas, o pastor tinha 100 ovelhas. Quando ele deu conta que uma não estava ali, ele deixou as 99
e foi ao encontro da que estava perdida. A segunda parábola é da dracma perdida. Dracma é uma moeda que tinha um valor significativo ali naquela época. E ela foi perdida dentro da casa. A história conta que a mulher tinha 10 dracmas e ela se deu conta que uma delas foi perdida dentro da sua casa. E aí ela sai procurar, ela acende a luz, ela varre a casa, até que ela encontra a sua dracma. E a última história também muito conhecida, essa parábola muito conhecida, é do filho pródigo. Né? O filho pródigo decide um certo dia que ele vai pegar a sua herança. Contando aqui bem resumido, tá? Depois você lê lá com atenção aos detalhes. Que ele resolve que ele vai pegar a sua herança, vai falar pro seu pai que ele está saindo de casa. Ele vai, gasta tudo que ele tem e vê que aquilo que ele achava que era bom não era tão bom assim. Então ele se lembra da casa do seu pai e decide voltar. Essas 3 parábolas, elas falam a respeito de uma dracma, de uma ovelha e de um filho que se perderam. Cada um se perdeu de uma forma diferente aqui, né? A ovelha do rebanho, a dracma dentro da sua casa, o filho porque ele escolheu. E para cada uma dessas parábolas, para cada um desses que foram perdidos, houve um tipo, uma forma deles serem encontrados. A mensagem dessa semana aí é para que nós analisemos a nossa vida. E ao longo dessa pregação a gente possa ver se nós não somos uma dessas pessoas que estão perdidas. E que se sim, que o Espírito Santo, que Deus, que a igreja possa nos encontrar nessa noite, amém? Mas se nós não somos essa dracma, ou essa ovelha, ou esse filho, mas que nós sejamos a igreja, que nós sejamos a mulher, que nós sejamos essa pessoa que vai ajudar aquele que estava perdido a ser encontrado. Amém? Então que nós venhamos permitir que a palavra de Deus seja como um raio-x na nossa vida. Porque ela é um raio-x, né? Quando a gente vai fazer um raio-x, qual que é o intuito? Encontrar aquilo que precisa ser transformado, consertado, né? Se está quebrado, se tem alguma lesão, se precisa fazer algum tratamento, né? Não é esse o objetivo do raio-x? E a palavra de Deus, ela tem esse objetivo. Mostrar para nós aquilo que precisa ser transformado. Mostrar para nós aquilo que precisa ser mudado. E que ela faça isso nessa noite, amém? Então vamos lá. Ali a partir do versículo 4, a primeira parábola é da ovelha que se perdeu, né? A ovelha aqui, ela vai simbolizar a inocência. Ela simboliza aquele que não sabe para onde está indo. Porque a ovelha é assim, ela é inocente, né? Por isso que o pastor, ele tem que ficar todo o tempo ali, né? Trazendo ela, vem com o cajadinho, conduzindo ela, porque ela não sabe para onde ela vai. A ovelha, ela é inocente. A ovelha, ela é uma presa fácil para o seu predador porque ela é inocente. Ela não sabe que para onde ela está indo pode ser um abismo. Ela não sabe que ela pode estar indo direto para o seu predador. Ela é inocentezinha. A ovelha, ela representa essa inocência. Representa aqueles que não sabem que estão perdidos. Essa ovelha, ela não sabia que ela se perdeu. Ela estava ali com o seu rebanho, daqui a pouco ela já não estava mais, porque a ovelha, ela é assim. Ela se perdeu. A ovelha representa aqueles que ainda não têm os seus olhos espirituais abertos. Aqueles que foram iludidos e enganados pelo inimigo. A ovelha é aquele que ainda não entendeu que Jesus é aquele que pode salvar. Que em Jesus ela vai encontrar segurança, vai encontrar o alimento, vai encontrar um repouso, vai encontrar um pastor, vai encontrar um Senhor. A ovelha representa essas pessoas, representam aqueles que ainda não encontraram Jesus verdadeiramente. Talvez, enquanto nós estamos falando, você seja uma dessas pessoas. Mas Jesus, ele deseja encontrar aqueles que estão perdidos. Amém? Jesus, ele deseja encontrar o perdido a qualquer custo. A palavra de Deus nos diz que Deus deseja que todos sejam salvos.
É desejo do coração de Deus que todos encontrem o evangelho. É para isso que Jesus veio aqui na terra. Foi isso que ele falou: eu vim buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Esse é o propósito de Jesus vir à terra, encontrar os que estão perdidos. Nós já fomos perdidos um dia e Jesus nos encontrou, amém? Jesus deseja que, assim como ele ama e entende que o perdido precisa ser buscado a qualquer custo, nós, enquanto igreja, venhamos entender que nós precisamos buscar e encontrar essas pessoas que estão perdidas incessantemente. É desejo do coração de Deus que nós venhamos investir tempo para encontrar os que estão perdidos. E isso só é possível fazer fora das paredes da igreja. Porque sentadinho aí onde você está, irmão, você não vai encontrar o perdido. Não esse perdido. Esse que, sem saber, se afastou, sem saber, não está desconectado de Deus. Ele não tem essa conexão, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, da graça de Deus. Nós precisamos encontrar aqueles que estão perdidos. Nós precisamos, como representantes de Cristo, como imitadores, não foi essa a mensagem da semana passada? Como aqueles que imitam a Cristo, como aqueles que são cópias dele, parecidos com ele, encontremos aqueles que estão perdidos a qualquer custo. Sabe, irmão, se você vê pessoas que não encontraram Jesus ainda, e isso não te incomoda, eu sinto te dizer, mas você está sendo um cristão do jeito errado. Se você vê aquelas pessoas que não conheceram Jesus ainda, que não encontraram Jesus ainda, e isso não te dá um desconforto, você está sendo cristão do jeito errado. Porque Jesus veio salvar aqueles que estavam perdidos. E se isso não incomoda em nós e não gera um desconforto, uma inquietação, está errado. O Espírito Santo de Deus quer que nós venhamos olhar para nós enquanto igreja e ver se nós estamos sendo essa pessoa que incansavelmente está em busca do perdido. Incansavelmente está em busca daqueles que precisam ser salvos. E como eu falei, isso vai ser feito fora da igreja. Lá no meu trabalho, lá na rede social, lá na faculdade, lá com os meus vizinhos, lá no evangelismo, lá na casa de paz, lá na célula. Esses são os ambientes em que nós vamos encontrar os perdidos, amém? E isso precisa ser gerado no nosso coração. Se você é essa ovelha que está perdida, Jesus quer te encontrar nessa noite. Há um pastor que te ama e quer te trazer para o aprisco, cuidar. Mas se você é a igreja de Cristo, você precisa ir ao encontro dos que estão perdidos. Sabe, essa precisa ser uma das nossas orações. Esse precisa ser um dos nossos objetivos quanto cristão. Encontrar os que estão perdidos. Amém? Vocês estão comigo? A segunda parábola, ela fala a respeito da dracma. Como eu falei, a dracma é uma moeda, né, que tinha um valor significativo. E a parábola conta que a mulher perdeu. Ela tinha 10, ela perdeu uma e ela saiu dentro da casa procurando aquela dracma, porque ela era importante para ela. A dracma, ela representa aqueles que estão perdidos dentro de casa. Aqueles que estão perdidos dentro da igreja. Isso é possível também, sabia? Aqueles que estão dentro da igreja e estão alheios
estão isolados, estão separados, não se sente parte ou estão numa escuridão tão profunda de dor, de angústia, de mágoa, de falta de perdão, que ela está perdida dentro da casa. Há muitos de nós que estão perdidos dentro da casa. Talvez aí do teu lado tenha uma dracma que está perdida dentro dessa casa. E porque às vezes nós ignoramos. Ah, não, porque eu preciso. Ah, a dracma está perdida. Ela está aqui. Ela é valiosa, ela é importante. Mas por algum motivo ela se perdeu. A dracma representa essa pessoa. Que ela está aqui. Mas ela não encontrou o seu lugar. Talvez por adversidades, pelo pecado. Ela não se sente parte desse corpo. Ou ela não consegue participar daquilo que Jesus está fazendo. Talvez ela está tão imersa numa escuridão, porque a dracma foi encontrada depois que a luz, né, chegou naquele lugar. Ela está tão perdida dentro de uma escuridão interior. E nós estamos alheios àquela dracma. Mas assim como aquela mulher, ela tinha 9. Para que ela ia procurar aquela 10ª dracma? Mas ela era importante, tinha um valor para ela. Sabe, eu quero te dizer que se você está perdido dentro da casa, dentro da igreja, não ache que Jesus está alheio a isso. Não pense que Jesus não acha que você tem um valor. Ah, não, mas tem tanta gente ali na igreja, eu só sou mais um. Não. Jesus ama e valoriza cada um de nós. Amém? E ele sai incessantemente procurando aquele que está perdido. Como eu falei, aquela moeda, aquela dracma era valiosa para aquela mulher. E ela saiu a procurar. Às vezes a dracma ela é perdida acidentalmente. Provavelmente aquela mulher perdeu acidentalmente, né? Ninguém sai por aí perdendo as coisas, na verdade. Ah, não vou perder um dinheiro por aqui hoje. Não, é um acidente, né? Às vezes ela foi acidentalmente perdida. Talvez você está dentro da casa do Senhor e acidentalmente, por um descuido, foi perdido. Mas Jesus está aqui nessa noite falando que eu estou à procura da dracma perdida. Eu estou à procura, à sua procura. Você é valioso para o corpo de Cristo. Se há algo que está te imergindo na escuridão, eu posso trazer a luz. Eu posso sarar, eu posso transformar. Porque sabe qual é a primeira resposta do evangelho para aqueles que estão perdidos dentro de casa? A palavra diz que quando aquela mulher se deu conta que ela perdeu a dracma, o que ela fez? Ela foi lá e acendeu a candeia. Ela foi lá e trouxe luz no ambiente. Para que aquele que está perdido, para que aquele que está imerso na escuridão, dentro da casa, Jesus tem luz. Ele é a luz. Ele traz a luz. Mas sabe o que é interessante aqui? Que essa luz que veio naquele ambiente é uma luz de uma candeia. Candeia é como se fosse uma lamparina, né? Não é como se fosse uma luz de LED, que a gente aperta um botãozinho aqui, acendeu. É um processo, né? Ela vai lá, pega o óleo, põe na candeia, vai esquentar o óleo, vai gerar a luz ali, é um processo. Sabe o que Jesus nos ensina aqui? Que para que nós venhamos sair dessa escuridão, para que nós venhamos ser encontrados dentro da igreja, dentro da casa que eu me perdi, é um processo. Não vai ser do dia para a noite. E isso nos traz 2 ensinamentos. Que se eu sou a dracma que eu estou perdido,
é um processo e eu não posso desistir no caminho. E que se eu sou a igreja que estou procurando essa dracma, ou que vou ajudar essa pessoa a se encontrar em Jesus de novo, eu não posso desistir, porque é um processo. Vocês estão me entendendo? Estão comigo? A dracma estava perdida. E a primeira coisa que aquela mulher fez foi acender a luz. A resposta do evangelho para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão na escuridão, para aqueles que estão em mágoa, em frustração, em desânimo, em tristeza, dentro da casa de Deus, é a luz do Senhor brilhando sobre você. E o que a palavra de Deus diz? Que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Queridos, se nós queremos sair da escuridão, se nós queremos ser encontrados, se nós queremos nos encontrar dentro do corpo novamente, se nós queremos ser sarados, se nós queremos ser libertos dessa escuridão, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Ela é a luz, ela nos guia, ela nos direciona. Não dá para fazer isso sozinho. Não dá para sair da escuridão sem ter a luz. E a luz é a palavra de Deus. Amém? E como eu falei, a luz é um processo. Essa transformação vai ser um processo. Você já tá assim em casa de noite, foi dormir e tal, apagou tudo a luz, toda aquela escuridão, né? Aí do nada vem alguém e liga a luz. Que delícia, né? É legal, né? Quando você está dormindo, aí vem alguém, com a luz na tua cara. É bom? Não, né? É desconfortável, não é? Quando a luz vem na escuridão, às vezes pode ser desconfortável no início. Mas depois, né? Depois, não, que bom que tem a luz aqui, porque eu estou enxergando o que eu estou fazendo. Não vou dar com o dedinho na quina, né? Vou ver o que está acontecendo. Então, para a luz encontrar a escuridão do nosso coração, da nossa mente, é um processo. E no começo é desconfortável. Por isso que nós temos uns aos outros, amém? Para que quando nós estivermos sendo encontrados, para que quando nós estivermos sendo resgatados dessa escuridão, dessa frustração, angústia, tristeza, pecado, seja o que for que estiver trazendo escuridão para a sua vida, nós precisamos um dos outros. A segunda resposta para essa dracma que estava perdida é que aquela mulher começou a varrer a casa. Ela começou a limpar a casa. Ela trouxe luz para que ela pudesse encontrar e depois ela começou a varrer. Para quê? Para tirar aquilo que estava impedindo dela encontrar aquela dracma. Se primeiro, quando nós estamos perdidos dentro da casa, a luz de Jesus precisa brilhar na nossa vida. Segundo, nós precisamos deixar que Ele limpe a nossa vida. Nós precisamos deixar que Ele venha varrer aquilo que não faz parte, aquilo que não tem mais lugar aqui. Sabe? E quando a gente vai limpar a casa, também é desconfortável, não é? Você começa a tirar a sujeira debaixo da cama, debaixo do sofá. Você fala, meu Deus, onde que estava tudo isso? Não é assim? Mas daí você pode parar no meio do caminho? Já pensou? Ai, meu Deus, está dando muito trabalho. Vou deixar essa sujeira. Daí a sujeira fica ainda mais o quê? Aparente, não é verdade? Comecei a varrer, agora, meu Deus, é muita sujeira, né? Eu não posso abandonar no meio do caminho. Vou ter que ir até o final, né? Quando Jesus está varrendo o nosso coração, limpando o nosso coração, trazendo à tona aquilo que precisa ser eliminado, eu não posso parar no caminho. Se eu parar no caminho, aquilo vai ficar ainda mais aparente. E depois, para limpar, vai ser mais difícil ainda. Então, se Jesus começou trazendo luz na sua vida, se Jesus começou limpando a sua casa, deixe que Ele faça isso até o final.
Amém? Mesmo que seja desconfortável, mesmo que seja desagradável, mesmo que pareça que não está ficando legal. Meu Deus, quanto mais eu varro, mais coisa aparece. Deixa Jesus limpar. Jesus, ele está procurando aquilo que é valioso dentro de nós. Essa dracma que se perdeu, mas que é valorosa para Jesus. Amém? Vocês estão comigo? Mas se você não é essa dracma, você então é a igreja. E a igreja é um agente de cura na vida dessas pessoas. Seja esse agente de cura naqueles que estão feridos dentro da igreja. Amém? Nós podemos ser aqueles que vão ajudar, como eu falei, né, uns aos outros, ajudando para que essa pessoa seja encontrada. Nós somos, é nossa responsabilidade enquanto igreja ajudar nesse processo. Amém? A terceira parábola, que é do filho pródigo. Se a ovelha se perdeu por inocência e a dracma ela se perdeu por um descuido, foi acidental. Ninguém queria perder a dracma, ela tinha valor. Já o filho pródigo, ele se perdeu porque ele escolheu. Foi uma escolha do filho pródigo. O filho pródigo escolheu sair de casa. Aquele filho, ele decidiu que ele não queria estar mais sob a proteção do seu pai. Ele não queria estar mais debaixo da obediência. Ele não queria mais estar lá seguindo as regras da casa do pai. Ele decidiu. Sabe, às vezes a gente olha para essa história e fala, ai, coitadinho do filho pródigo. Mas foi ele que escolheu. Ninguém machucou ele, ninguém obrigou ele a sair, ninguém feriu ele, ninguém fez. Ele simplesmente decidiu sair. Ele estava numa casa, ele tinha tudo, ele tinha pai, ele tinha família, ele tinha proteção, ele tinha cuidado, mas ele achou que lá fora era melhor do que o que ele estava vivendo ali dentro. Ele achou que lá fora tinha uma liberdade. E era uma falsa liberdade. E por isso ele decidiu sair. Ele achou que lá ele não ia precisar prestar contas, que ele ia viver as suas próprias vontades. Aquele que se perde por escolha só tem uma forma de ser encontrado. Ele precisa decidir voltar. Se o filho pródigo escolheu sair, ele decidiu sair, ele precisa decidir voltar. Não é alguém que vai buscar ele, é ele que precisa ter essa decisão. Ele precisa que os olhos dele sejam abertos. Ele precisa entender que o mundo é uma falsa liberdade. Se enquanto nós estamos aqui falando, você é esse filho, Jesus ainda ele continua esperando a sua volta. Por mais que nós decidimos sair, Jesus ele nunca está menosprezando aqueles que escolheram sair. Ele continua esperando. O que a parábola diz aqui? Que o pai ele continuou esperando seu filho. E quando ele avistou o filho, ele estava preparado para recebê-lo. O pai está esperando aqueles que vão voltar. Mas isso precisa ser uma decisão. Cabe a ele decidir voltar. Cabe àquele que decidiu sair, que escolheu sair, decidir voltar. Sabe, se por algum motivo você escolheu sair, é a sua decisão, é a sua escolha. Precisa vir de você retornar para a casa do Pai. Mas quando essa escolha for feita, o Pai estará preparado. O que diz aqui? Que quando ele viu, que quando o Pai, né, quando o filho chegou até o Pai, o que o Pai falou? O Pai não ficou falando, eu te avisei. Não, o que o pai falou? Traz lá.
como que se ele já tivesse tudo preparado ali, né? Traz lá a roupa, a sandália, o anel. Vamos fazer um banquete porque meu filho voltou. É festa, é alegria. O que que o pai fez? Ele simplesmente ignorou aquilo que aconteceu lá. Porque é assim que Deus faz conosco. Deus, ele não fica jogando na nossa cara aquilo que a gente errou. Sabe? O acusador só existe um. E o nome dele é Satanás. Diabo, como você quiser chamar. Mas Jesus é aquele que nos ama e nos acolhe e que está preparado para nos receber. Ele está preparado. E sabe, se nós não somos esse filho que decidiu se perder, se nós somos a igreja de Cristo, cabe a nós esperar junto com o Pai, ansiosos, esperando incessantemente, buscando através do Espírito Santo, que aquele que decidiu sair, escolha voltar. Nós, enquanto igreja, temos essa responsabilidade também, de ficar esperando ansiosamente e de se alegrar com aqueles que estão retornando, de festejar com aquele que está voltando. A decisão de voltar é do filho pródigo, mas se preparar para o retorno dele e ir ao encontro dele é a nossa responsabilidade enquanto igreja. Nós precisamos estar preparados e atentos, orando incessantemente, buscando através do Espírito Santo, para que aqueles que escolheram sair decidam voltar. Amém? Jesus, ele está procurando e chamando os perdidos. E aqueles que são imitadores de Cristo, aqueles que são a igreja de Jesus, têm essa responsabilidade de encontrar o perdido a qualquer custo. Amém? Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Glórias a ti, Deus.